Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Desenvolvimento de Projetos aqui do nosso curso Técnico Administrativo, turma D do Senai. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, porque daqui para frente é mão na massa e dedinho no teclado. Vamos ver o que nós temos para hoje. Partiu para o cantinho. Muito bem, então já estou aqui no cantinho, como eu falei para vocês, e vamos olhar aqui o nosso roteiro de aula. Nós estamos aqui na aula número 6, aula de hoje, 19 de abril. Vou até aqui, ó, mover um pouquinho mais para cima para que vocês saibam que daqui para baixo o negócio é bem prático. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a escrever o nosso TCC. Por isso que é importante todo aquele trabalho que a gente fez anteriormente, inclusive aquilo que a gente fez na aula passada, que é separar aí os materiais de pesquisa, onde você encontrou as informações para estar colocando no seu TCC. Lembre que eu falei, você pesquisou, mas você não vai copiar as informações do site original, do livro, da revista, para o teu TCC. Você vai assimilar essas informações e agora você vai produzir o seu texto. Então, nesse primeiro momento, nós temos o desenvolvimento parte 1, a parte histórica. Depois nós temos o desenvolvimento parte 2, que tem a ver com a parte da atualidade em relação ao tema que você está desenvolvendo. E depois nós temos o desenvolvimento parte 3, aonde você vai escrever em forma de texto aquilo que você já apresentou num vídeo. Lembra lá aqueles questionários que você analisou, fez os gráficos e fez um vídeo apresentando? Agora você vai transformar aquilo em texto. Vai ser a terceira parte do seu trabalho. Depois nós vamos ter a conclusão, a introdução, referências bibliográficas. Então nós temos aqui, ó, da aula 6, que é hoje, até a aula 11, nós temos 6 aulas e todo dia é uma aula prática, todo dia é você trabalhando e todo dia tem um material que vale nota. Daqui para frente, as nossas próximas 6 aulas valem nota. Por quê? Porque vocês vão produzir um material, vocês vão enviar para que seja corrigido e eu vou dar a nota com as correções para que você faça as correções aí na sua casa e deixe guardado. Por quê? Porque no dia da aula 12, no dia 31 de maio, essa revisão do artigo final que você vai fazer, você vai juntar todas as partes que você já enviou anteriormente, vai colocar num documento só. É isso aí. Então hoje nós já vamos começar aqui com a primeira parte do desenvolvimento. Tá, professor, mas o que eu vou fazer nesse desenvolvimento? Eu não sei. Nós já explicamos em aulas passadas, mas eu trouxe aqui exatamente aquilo que você deve colocar aí no seu trabalho. Vamos mudar de tela aqui. Opa, mudou em um passe de mágica aqui a telinha para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, nem se preocupe em ler o que está escrito, porque esse texto que está aqui é um texto automático, ok? Produzido pelo próprio Word, né? Depois eu posso até ensinar como faz isso, produzir texto automaticamente, mas ele não tem nada a ver com o assunto. Eu só criei 2 páginas aqui para que você saiba exatamente o que você precisa fazer nesse desenvolvimento. Então, esse é o desenvolvimento, primeira parte. Então, lembra lá no capítulo, vou até colocar aqui o número 2, porque não é número 1, é número 2. Agora sim. Por que é número 2? Porque o número 1 é a introdução. Número 2 é a parte do texto escrito. Então o que você vai fazer? Esse desenvolvimento aqui, pessoal, ele é depois da introdução, mas a introdução, por vias de regras, a gente faz no final e não no começo. Por quê? Para que não corra o risco de você escrever alguma coisa na introdução que não esteja no seu texto. Então, quando você faz a introdução por último, você já sabe o que você já escreveu, então não vai ter perigo de você colocar alguma coisa que de fato não esteja no seu texto. Então, essa aqui é a segunda parte, por isso que está número 2 ali e não número 1. A número 1 nós vamos fazer no final, ok? Então, lembra que na aula passada eu expliquei que aonde está escrito desenvolvimento, a gente vai trocar pelo tema pelo tema que você está desenvolvendo no seu TCC. Então,
Vou colocar aqui, ó, vou tirar a parte de desenvolvimento e vou colocar aqui causa animal. Vamos supor que eu esteja trabalhando sobre isso, tá? Nós vamos falar sobre o aspecto histórico. Já está aqui, ó, contexto histórico. Só que eu não posso partir do 2, caixa alta, título negrito, para o 2.1, sem colocar nada aqui no meio. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar lá 2, negrito, o tema do teu TCC, vai criar aí 1 ou 2 parágrafos. Eu criei aqui, ó, 2 parágrafos. Lembre-se que é 2 parágrafos, ó. Parágrafo é mais ou menos isso aí, 4, 5 linhas, ok? Falando de uma forma geral sobre a causa animal ou sobre o tema que você está pesquisando, para depois você colocar aí o 2.1, que é o contexto histórico, porque daqui para frente você vai ter até lá no final, ó, falando sobre o contexto histórico. Qual é o tamanho da atividade que eu tenho para fazer hoje? 2 páginas. Desde o comecinho aqui, ó, até o final são 2 páginas. Olha, 2 páginas desse desenvolvimento parte 1. Então você vai fazer o quê? O início aqui do capítulo, vai colocar o seu tema, negrito, caixa alta, vai colocar 2 parágrafos de maneira geral, depois 2.1, contexto histórico. Sabe o tema que você escolheu? Então você vai pesquisar como é que esse tema ao longo da história, lá no passado, como é que ele surgiu. Então você vai tratar desse assunto, o assunto que você está falando, mas não daquilo que acontece hoje, não daquilo que você fez no seu questionário, mas daquilo que deu origem a esse tema. Então você vai voltar na história e vai pesquisar lá atrás como era esse tema lá atrás. Então você vai criar aí, como você já tem uma partezinha aqui, ó, você vai criar aí um pouquinho mais de 1,5 páginas sobre esse contexto histórico, ok? Tudo que eu escrevi aqui, lembra, isso aqui é produção automática do Word, então ele não tem nada a ver com o contexto de causa animal, ok? Agora, então você já sabe, você tem que fazer um trabalho, desenvolvimento de parte 1, de 2 páginas. 2 páginas, o número 2, que é o tema geral, vai estar ali em negrito, caixa alta, você vai ter aí 2 parágrafos falando de maneira geral do assunto, e aí 2.1 falando sobre esse assunto, só que agora o contexto histórico, beleza? O que mais tem que constar, pessoal, nesse desenvolvimento? Parte 1. Tem que ter, no mínimo, 2 citações com menos de 3 linhas. Ó, tem uma aqui, ó, coloquei até colorido, ó. Uma aqui e outra aqui. Lembra que nós temos 2 maneiras de fazer a citação com menos de 3 linhas? Por que eu sei que tem menos de 3 linhas? Ó, começa aqui uma linha, aqui dá uma linha, 2 linhas, ó, dá 2 linhas e uma palavra só. Então, se ele viesse até aqui, daria 3 linhas. Ele só ia dar mais de 3 linhas se eu passasse para cá. Então, veja aqui, ó, eu tenho entre aspas, porque é uma citação com menos de 3 linhas, citação direta, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu coloquei aqui, ó, quem é que fez essa citação? Segundo Vaz, o Vaz é o sobrenome da pessoa. Entre parênteses, o ano que ele escreveu e a página do livro que está essa citação. Lembre que se você está na internet, você talvez não tenha página do livro. Então, o que você faz? Simplesmente coloca o ano. Olha lá, ó, tirei a página, porque é uma página da internet, só deixei o ano. Se é um livro, se é uma revista, você vai colocar a página e o ano, que nem está aqui, ok? Mas se é a internet, só colocar o ano de produção desse material. Como é que eu faço para descobrir? Basta acessar o site, ela vai estar escrito a data de produção. Ou no site que você acessou diretamente, ou até na barra de pesquisa do Google vai estar lá o ano. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma citação
com menos de 3 linhas. E eu coloquei a referência de quem está dizendo isso e da onde veio antes. Ó, veja que as informações da onde veio a citação está em vermelho e a citação está em azul. É para colocar em vermelho e em azul no meu texto? Não, no seu texto vai colocar tudo em preto, normal. Eu estou colocando aqui para você visualizar bem a diferença, ok? Então você vai ter uma citação com menos de 3 linhas, onde as informações vêm antes, ok? Ó, informações de quem produziu e da onde saiu a citação está antes, por isso que está aqui. E vai ter também uma citação, ó, onde vem depois. Lembra que tem jeito diferente de fazer? Então tá aqui, ó. Quando você menciona quem escreveu e da onde saiu a informação após a situação, é desse jeito que tem que fazer. Ó, você não vai colocar segundo Vaz. Agora o Vaz, ele já vai estar em caixa alta dentro do parênteses. Então são maneiras diferentes de referenciar o autor e o livro, a obra. Então, quando você coloca isso depois, vai abrir o parênteses, o Vaz vai estar em caixa alta. Lembra que se ele está antes, ele está segundo, de acordo, conforme, mas ele está antes, fora do parênteses. Quando ele vem depois, ele vem caixa alta, vírgula, o ano e a página. Lembra que se é site da internet, não tem página. Então, são duas maneiras, uma antes e uma depois. Então tem maneiras diferentes de citar o autor e da onde você tirou a referência. Então, o que tem que ter no seu trabalho? Duas citações, né, nesse desenvolvimento parte 1, no mínimo duas citações com menos de 3 linhas, menos de 3 linhas. Uma onde você vai referenciar o autor e a obra antes, desse jeito aqui, ó, referenciando o autor e a obra antes, tá? Desse jeito que está aqui em vermelho que faz. E uma outra vez que você vai referenciar o autor e a obra depois da citação. Só isso que tem que fazer? Não. Tá? Tem mais uma exigência ainda. Tem que ter também uma citação com mais de 4 linhas, com mais de 3 linhas, aliás. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, de acordo com Lajolo, o ano e a página. Lembre que se veio da internet não tem página, vírgula. Você vai dar um enter, ó, aqui, ó. Veja aqui, ó, tem um espaço, ó, tem um espaço, tá? Esse espaçamento aqui, ó, esse texto agora, ele não tem aspas. Por quê? Porque ele já está recuado aqui 4 centímetros. Ó, eu posso vir para cá, trazer ele para cá. Então, eu tenho que trabalhar com essas informações. Então, ó, basta selecionar o texto e aí eu venho aqui no quadradinho e arrasto até onde eu quero. Ele tem que estar no 4 centímetros, tá? Ok? Lembrando também, ó, fonte 10, não é 12 mais, fonte 10, ok? E espaçamento aqui entre as linhas, ó, espaçamento não é 1,5 que nem no texto, é 1, ok? Então está em azulzinho aqui para você verificar. Então, nessa produção que você vai fazer como atividade já para iniciar o teu TCC de hoje, são alguns elementos aí que você tem que ter. Quais são os elementos? No mínimo 2 páginas de produção, mínimos 2 páginas de produção. O tema geral, falando genericamente do assunto, e depois 2.1, contexto histórico. Então, isso é 2 páginas. Vai ter que ter no mínimo 2 citações com menos de 3 linhas, uma com a referência antes e uma com a referência depois. E também uma situação com mais de 3 linhas. Então, é desse jeito que faz aqui. Para que isso? Para que você treine essa citação, essa forma de referenciar o texto, porque você não vai pesquisar. Tudo isso que está em preto aqui, pessoal, é texto teu. É a partir daquilo que você leu, daquilo que você viu na internet, é você que escreve. Você não vai copiar isso aqui da internet, pessoal. Isso, quando você copia da internet, é crime, ok? Inclusive, se você é maior de idade, pode dar, inclusive, até 2 anos de cadeia.
ou no máximo, ou no mínimo, seu trabalho não é aprovado, porque pelo Senai a gente passa pelo leitor de cópia, leitor de prazo, que eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Então, o teu texto tem que ter no mínimo 2 páginas, 2 parágrafos aqui no sentido geral, do tema geral, depois o restante, contexto histórico, e no contexto histórico você tem que ter no mínimo 2 citações com menos de 3 linhas, uma com a referência antes, uma com a referência depois, e uma citação aqui, com mais de 3 linhas. E aí você pode colocar aí a referência antes. Lembre que isso aqui vai ter que aparecer lá nas referências. Então, você usou uma citação, toda vez que você usa uma citação, você vai ter que colocar ela nas referências. Nós já mostramos na aula passada como é que você faz isso, ok? Então, é essa atividade que você tem que desenvolver. Um trabalho de 2 páginas, com o tema geral, 2 parágrafos, depois contexto histórico, o restante das 2 páginas aí. E nesse ínterim, de restante de 2 páginas, você tem que colocar 2 citações com menos de 3 linhas e uma citação com mais de 3 linhas, ok? Vamos para um outro lugar que eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Muito bem, pessoal. Então eu quero mostrar para vocês algo muito importante. Lembra que eu falei que plágio é crime, que isso pode dar até cadeia e no mínimo aí zerar o seu trabalho, desclassificar o seu trabalho. Eu quero mostrar como é que isso funciona aqui para eu descobrir se o teu trabalho é plágio ou não. Bom, primeira coisa é que, como a gente já tem aí anos de experiência, simplesmente ao ler o trabalho de um aluno, a gente já desconfia de alguns detalhes. Isso aqui não foi o aluno que escreveu. Mas eu quero passar aqui o programa para vocês, o CopySpider, que é aquilo que a gente usa. Eu tenho 2 arquivos aqui que eu vou utilizar como exemplo. Um arquivo que eu mesmo construí, que eu mesmo escrevi, então que não tem cópia nenhuma, e um outro que tem cópia. Então eu vou vir aqui em arquivo, vou procurar aqui o arquivo primeiro, e eu vou iniciar. Então ele vai aqui, ele está passando o tempo aqui, Então vai demorar um pouquinho, obviamente, porque tem que fazer todo o processo de vasculhar em toda a internet para verificar se aquele texto que está escrito ali é produzido pela pessoa ou pelo Google. Ou pelo Google não, porque o Google não produz nada, mas se saiu de alguma forma. Se estiver na internet, o que vai acontecer aqui? Ele vai aparecer que é cópia da internet, vai dizer quais são as partes que são cópias da internet e ainda vai dizer em quais sites foi copiado. Exatamente isso. Então, o aluno vai falar assim, professor, mas apareceu que é cópia, mas eu não copiei. Tá aqui, tá marcado aqui, inclusive, qual o site que você copiou. Então, vamos esperar aqui, o progresso, Demora um pouquinho. Aí, maravilha. Então, agora deu 100%. Deixa eu só abaixar aqui, Deu 100%. Demorou 3 minutos e pouquinho para passar esse documento no leitor. Terminou já. E aqui aparece a chance. A chance de ter cópia da internet. Aqui, 0,29%. Então, isso aqui quer dizer que é uma chance muito pequena, porque está muito menos de 0,5%. O limite que o próprio programa vai dar é 3%. 3% por quê? Porque você vai usar citações, lembra lá das citações com mais de 3 linhas, menos de 3 linhas? E é óbvio que as citações você vai tirar de algum lugar. Então vai aparecer aqui também quando for citação. Então vai aparecer que veio da internet. Porém, aí o que vai acontecer? Eu vou abrir o relatório aqui agora. Abrir o relatório, vamos ver o que acontece quando eu abro o relatório. Ele abre uma página da internet com vários sites que tem termos em comum. Mas como deu menos de 3%, a probabilidade é muito pequena. Então eu posso aqui, arquivo encontrado, eu posso vir aqui e clicar nesse site, que vai me mostrar
né? Ó, nesse site tem total de termos lá no site, 767. Termos em comum, 4. Então veja bem só. No site inteiro eu tenho um texto com 767 termos. E no trabalho que eu tenho, tem somente 4 termos parecidos. 4. Quando eu falo termos, eu estou dizendo palavras, expressões. Então é óbvio que todas as palavras que estão no seu texto estão na internet. Então a possibilidade de similaridade é muito baixa. Mas se eu quiser vir aqui, ó, desse outro lado para ver, e aí quando eu venho desse lado aqui, ó, eu vou abrir não o site, aqui eu abro o site da internet. Aqui eu abro o meu texto e vai aparecer em vermelho aquilo que é cópia da internet. Ó, vamos ver, ó. Meu texto está aqui, ó. Então, ó, tudo em preto não é da internet. Agora, tudo que é vermelho é cópia da internet. Olha só o que é cópia da internet aqui. O seu caso é uma expressão. É óbvio que essa partezinha aqui não foi copiada da internet. Foi por uma coincidência, as palavras foram colocadas naquele jeito, ó. É triste dizer isso, mas o governo veio para ficar... se você, como eu, não faz parte do grupo de risco. Nossa, é uma expressão muito utilizada em vários lugares. Então, essa partezinha aqui, ó, ela está na internet. É óbvio que ela está na internet, porque muita gente usa essa expressão em muitos textos por aí. Mas todo o restante não está. Então veja bem, ó, esse primeiro site aqui é o site, né, o site que aparece primeiro é o site que tem mais possibilidade de cópia. Então o site que tem mais possibilidade de cópia, 0,29%. Então é óbvio que isso aqui está ok. Está ok, e só apareceu isso em vermelho. Então veja, eu só peguei um texto meu que eu fiz. Então eu vou fechar aqui, ó. E vamos fazer agora com outro arquivo. Agora vamos colocar... vamos fechar aqui. Vamos colocar um arquivo agora que tem cópia da internet. Isso eu já sei que tem cópia da internet. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar, né? Porque demora o processo. Muito bem, então, ó, veja aí, depois de 3 minutos aqui, ó, ele terminou a leitura. Então, eu vou abaixar aqui, ó. Veja que o progresso 100%, ou seja, ele varreu todo o trabalho. E a chance da cópia da internet aqui é de 24%, ou seja, já está até vermelho aqui. Lembra que eu falei? O máximo que pode dar aqui é 3%. Então vamos abrir aqui o relatório, ó, vai abrir aqui a página, vai abrir uma página da internet. Olha, todos os sites que foram utilizados estão aqui em vermelhinho. Então se eu quiser ver o site, eu vou clicar no site, vai abrir uma outra janelinha do lado aqui, ó. Então ele vai me mostrar que saiu desse site aqui muita coisa, ok? Então, eu estou com o site, olha, se o aluno falar que não, você pega o link, cola ainda, né? E tem como provar que é dela? Tem, ó, eu venho do lado esquerdo aqui, ó. Vai abrir o trabalho do aluno, olha aqui, ó. Tudo que está em vermelho aqui é a cópia da internet. Então, o aluno pegou e copiou e colou aqui, ó, não alterou nada, ó, tá em vermelho. Tem outra parte em preto aqui, né? Tem, por quê? Porque ele copiou também a parte em preto, quer ver, ó? Se eu vir no site de baixo aqui, ó, quer ver onde que vai ficar vermelho, ó? Lá embaixo, ó. Se eu pegar um outro site aqui, ó, o último parágrafo. Então, as três partes aqui foram copiadas da internet, só foram copiadas de sites diferentes. Então, lembra aquele 24% que deu lá? Então, na verdade, é 24% da primeira parte. Depois eu tenho aqui, ó, mais 16, que já dá 40, né? Depois mais esse tanto aqui. Por que está dando mais de 60% de chance? Porque em outros sites aparece também o mesmo conteúdo. Tá? Então não tem como. Escreveu alguma coisa que é da internet, vai aparecer em vermelho. E aí a dica que você vai perguntar, mas professor, se eu copiei a citação da internet, não vai ficar em vermelho? Não vai dar como plágio?
Sim, vai aparecer em vermelho. Porém, quando for esse momento, eu vou olhar para o texto e vou ver que está entre aspas, vou ver que tem a referência bibliográfica, o nome do autor, da onde saiu, então não é nenhum problema, não é cópia. O problema é você ir lá na internet, copiar, colar, jogar no seu texto e falar que foi você que fez. Se não foi, a citação é óbvio que não foi você, mas a citação é assim mesmo. Está dizendo que é uma citação, é uma cópia, mas está dizendo também qual é o nome do autor. Então aqui, ó, não se engane, todos os trabalhos de vocês irão passar por esse sistema de investigação. Tá? Então, para que não tenha risco, copie somente as citações. Os demais, o que você pode fazer? Você vai ler todo o material e você vai assimilar o conteúdo e vai escrever com as suas palavras. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma aula, nossa sexta aula aqui do nosso curso. E você já aprendeu aquilo que você tem que fazer hoje e aquilo que você não pode fazer hoje. O que você não pode fazer? Copiar da internet. Você só pode pegar as citações, o resto tem que ser a sua produção, é o seu texto, é você falando e não o Google, não a Wikipedia, ok? Então, o que você tem que fazer? Produzir um texto agora de 2 páginas, não é menos, é 2 páginas, você tem até aí a tarde toda para fazer isso, e aí a gente vai dar um tempinho a mais para você produzir esse material, que tem que ser produzido dentro do horário de aula. Se a gente estivesse dentro do Senai, a gente ia fazer isso lá, mas como a gente não está no Senai, você vai estar fazendo aí na sua casa, com o seu computador. Lembrando, você não tem computador? Agende horário no Senai para você desenvolver a sua pesquisa lá, porque lá tem computador, tem notebook, tem internet, e você não vai ter maiores dificuldades. Tem que digitar 2 páginas no celular, aí ninguém merece, né? Então, é o que eu sempre falo. Daqui para frente, já deixa agendado. Assista esse vídeo lá, inclusive, para que você possa fazer as atividades corretamente, ok? O que você tem que fazer, então? Produzir 2 páginas. Número 2, lembra lá que é a numeração do capítulo, onde vai estar a palavra desenvolvimento. Você vai tirar a palavrinha desenvolvimento e colocar o título, né, do tema do seu TCC. Vai escrever 2 parágrafos de maneira geral sobre esse assunto. Depois, 2.1, contexto histórico. Não tem caixa alta aqui, não tem negrito aqui, ok? E aí você vai escrever o restante do texto falando sobre o contexto histórico em relação àquele assunto. Dentro do contexto histórico, tem que aparecer o quê? 2 citações com menos de 3 linhas, uma com a referência antes, uma com a referência depois, e uma citação com mais de 3 linhas, ok? Vou enviar aquele documento que eu mostrei aqui como exemplo para vocês terem uma ideia de como tem que ficar o trabalho de vocês. Lembre de configurar o Word corretamente, as margens, a letra e o tamanho da fonte. Tudo isso vai ser verificado, ok? Até quando você tem que enviar esse trabalho? Mesmo prazo de sempre, até final de quarta-feira. Você tem 48 horas. Você tem que fazer aqui no horário de aula. A aula é hoje, né? 1h30. Você está assistindo esse vídeo agora. Talvez você assista até antes, mas você tem a tarde toda da segunda-feira para produzir esse trabalho, mas ainda tem um prazo maior, que é até de 48 horas para você enviar. E assim que você enviar, eu vou corrigir e eu vou dar a sua nota com base naquilo que foi explicado aqui, ok? Cuide com o plágio, ok? Cuide com o plágio, porque o plágio desclassifica. Então, se chegar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer antes de corrigir é passar pelo CopySpider. Inclusive, você pode baixar aí no seu computador e você mesmo fazer a leitura do seu documento para saber como é que ele está, ok? E não será aceito nada que não seja citação dentro daquilo que foi escrito no texto, ok? É isso aí, nos vemos na próxima aula, que também é mão na massa e dedinho no teclado, é tudo aula prática agora, e todas as aulas práticas têm
atividade avaliativa. Essa é a primeira, que é em relação ao texto, porque a segunda já foi em relação ao vídeo que vocês realizaram, ok? Nos vemos na próxima semana. Até mais e boa produção!